né? O sistema, não só... Porque a gente, claro, ficou mais evidente, como a senhora mesma mencionou, ficou mais evidente por conta do Covid, né? Por conta do vírus, a gente voltou os olhos ao sistema. Mas eu mesma, falando como moradora de Curitiba há muito tempo e rainha da peste, porque assim... Todas essas viroses eu pego todo ano. É H1N1, eu peguei. Eu fui mordida de aranha marrom já, como muitos curitibanos. E em todas essas ocasiões... Ela é cobaia curitibana. Eu brincava, eu peguei Covid 3 vezes. Aliás, agora começa a esquentar e chover. Cuidado quando for por calçado lá, porque sempre tem uma aranha que sai. Fica a dica. Fica a dica, não posso perder. Exatamente, vamos reforçar. Olha o sapatinho, bate a roupa. Vira a bota, né? Eu recorri, na emergência mesmo, eu precisei do Sistema Único de Saúde e eu fui aqui em Curitiba, tá? Eu sei que isso acontece aqui em Curitiba, muito bem atendida. Muito bem medicada, muito bem orientada e deu tudo certo, né? Tanto na picada de aranha marrom, quanto no caso da Covid. Então, falando em termos de mandato, né? A senhora assumiu junto à prefeitura num período aparentemente tranquilo, né? Foi a pandemia, pegou todo mundo de surpresa. Se a senhora pudesse voltar a falar com a Márcia lá de 2017, o que a senhora falaria para ela? A senhora daria algum conselho para ela? Faria alguma coisa diferente? Daria alguma orientação? A senhora já parou para pensar nisso? Assim, se a senhora pudesse voltar para lá. Assim, quando a gente assumiu em 17, eu sou da carreira do município há muito tempo. E eu tenho uma história com a saúde pública de Curitiba e do Paraná. Você foi a primeira mulher, né, a assumir, né? E assim, eu estou na prefeitura desde 1986, fiz 36 anos esse ano. Sou do primeiro concurso, que eu tenho muito orgulho. E eu sou do pré-SUS, o SUS é da Constituição de 88, eu entrei em 86. Então eu vivi toda a transição, ampliação. Quando a gente assumiu, a prefeitura não tinha nada, não tinha SAMU, não tinha nada, não tinha hospital. Era na época que as pessoas ainda no pré-SUS quem tinha o Fundo Rural, quem tinha o trabalhador rural ou tinha carteirinha do NPS lá, tinha direito à saúde. Quem não tinha direito a nada. Se vira aí. E a gente viu essa transição da Constituição, eu vi essa Constituição, mas eu vi o sistema sair lá de uma dúzia de unidades para 108. Eu vivi toda essa história da gente melhorar as plantas, da implantação das UPAs em Curitiba. Nós somos pioneiros, o Ministério implantou isso em 2003, 2004. Nós temos UPA em Curitiba desde 1990. Eu montei a primeira UPA no Bairro Novo, quando o Bairro Novo começou. Então, eu tenho uma história com essa cidade, os hospitais, os primeiros contratos quem fez no SUS fui eu, como diretora. Meu Deus, seria até estranho ela não ter sido eleita com um número de votos tão exorbitante em Curitiba, assim, né? Quando a gente assumiu o 17, junto com o Greca, que eu tenho o maior orgulho de dizer que eu trabalhei com o prefeito Rafael Greca de Macedo. Pense num ser inteligente, pense num homem muito à frente do seu tempo, de uma cabeça... É incrível trabalhar com ele. Uma pessoa muito bom, uma pessoa espirituosa, humorada, inteligentíssimo. Ele é muito bom trabalhar com o Greca. Eu adoro trabalhar com o Greca. E adorei, assim, a oportunidade que ele me deu. Eu assumi a secretaria numa situação muito ruim, porque a gente teve uma gestão anterior que não foi boa para a saúde, né? Ambulância quebrada, amarrada. Pense uma ambulância amarrada à porta com arame. O nosso hospital de idosos tinha 50 camas quebradas, que eram 50 pessoas a menos que internavam todos os dias. Estão falando disso. E muito almoxerifado, faltando medicamento. E respondendo a tua pergunta, que eu diria parabéns, Márcia. Porque o prefeito falou isso, sem eu saber, a gente fez um trabalho 17, 18, 19, que assim, eu fiz em 19 a menor mortalidade, eu e a nossa equipe da saúde, os quase 10 mil servidores, a menor mortalidade infantil da história de Curitiba, 6,5. A gente pegou quase batendo em 10, revitalizei uma em Curitibana, eu renovei 100% a frota do SAMU. Eu estava pronta para a pandemia sem saber. Eu estava pronta sem saber. O prefeito falou,
O prefeito um dia disse para mim, você se preparou 30 anos para enfrentar essa pandemia sem saber. Nós nos preparamos no sistema de Curitiba. Eu tinha ampliado os leitos, a gente tinha conseguido fazer o leilão do Hospital Evangélico. O Evangélico estava na pujança porque né? estava sucateado quando a gente assumiu. O Evangélico estava acanhado. E fez toda a diferença para nós. Eu tinha aberto 2 UPAs fechadas, eu abri a UPA SIC e a UPA Tatuquara. Imagine se a gente pegasse a pandemia em 17, muito mais gente ia morrer. Botado medicamento no almoxerifado, ampliado os nossos contratos com os hospitais, pagado as contas. Então, a gente estava num momento, eu tinha, em dezembro de 2019, entregado um enxoval novo para todas as nossas UPAs, novos respiradores, monitores, camas, tudo novo em dezembro de 2019. Ninguém sabia que vinha a pandemia. E aí a gente vira janeiro com uma ideia lá na China, achando que ia ser um H1N1, que em 2 meses a gente ia tirar de letra aquilo ali. Falei, 2 meses nós tiramos de letra isso aqui. Foram 2 anos. Então, assim, respondendo a tua pergunta, eu diria assim, eu, assim, sem saber, a gente foi organizando a casa e quando a pandemia veio, a gente estava organizado.